Estamos de volta agora com a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece determinado a abrir uma nova frente na guerra comercial, Aline, e dessa vez envolve o Brasil diretamente. Olha só, ele escreveu agora de manhã nas redes sociais que vai voltar com as tarifas de aço e de alumínio, tanto aqui do Brasil quanto da nossa vizinha Argentina. Dá uma olhada. No texto, Trump diz que os dois países têm forçado uma queda maciça no valor do real e do peso e que isso não é bom para os agricultores americanos. Só para lembrar, em março de 2018, Trump impôs sobretaxas gerais de importação dos dois produtos, alegando na época segurança nacional. Em agosto do mesmo ano, o presidente americano revogou as tarifas para o aço brasileiro e o alumínio argentino. Trump colocou pressão também no Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Ele afirmou que o Fed deve tomar medidas para que países não possam tirar proveito do dólar forte, pois isso torna muito difícil para os americanos exportarem produtos de forma justa. O presidente Bolsonaro comentou esse assunto mais cedo na saída do Palácio do Alvorada. Disse que, se for o caso, vai ligar para Donald Trump. Conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. Os gestos do Bolsonaro em relação à América do Norte levantam em mim não só uma indignação muito alta, mas uma suspeita de entender qual é a causa. Vejam bem, entregamos o direito dos norte-americanos virem ao Brasil sem visto, rompendo 150 anos de tradição que o Brasil exige reciprocidade. Todos nós vamos para a Europa e não precisamos de visto. Portanto, não é que o Brasil seja maior ou menor, mais grave ou menos grave, um emissor de imigrantes ilegais. A Europa não nos pede visto. E os americanos receberam sem reciprocidade. Nós entregamos uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo para os norte-americanos, que subsidiam o trigo, sem nenhuma contrapartida. Isto vai destruir a triticultura do sul do Brasil, sem nenhuma contrapartida. Nós entregamos a base de Alcântara com interdição escrita de que em determinados lugares, a pretexto de proteção de propriedade intelectual, brasileiros não podem acessar, a não ser autorizados por autoridades americanas. Nenhuma razão há para isso, nenhuma reciprocidade para isso. O Brasil aceitou o papel de big stick, ou seja, de porrete na mão dos americanos, violentando uma tradição que vem do Barão do Rio Branco, em que nós proscrevemos a intervenção estrangeira em assuntos domésticos de outros países, advogamos a solução pacífica dos conflitos e a autodeterminação dos povos, e estamos fazendo isso com um vizinho, o que destrói a confiança já muito frágil da vizinhança brasileira inteira no Brasil. Nossos vizinhos da América do Sul têm uma grave desconfiança da vocação imperial do Brasil. Na medida em que nós executamos sem nenhuma contrapartida ou explicação, porque eu não vou acreditar que o Bolsonaro ama a democracia. Porque se for assim, a gente tem que fazer uma coisinha ali no Haiti, tem que fazer outra coisa acolá em vários países da África. Evidentemente que não é uma coisa estranha e fizemos sem nenhuma contrapartida. Mais grave, porque é transcendental o impacto disso. O Trump surpreendeu o Bolsonaro na conversa e pediu que o Bolsonaro aceitasse levar o Brasil ao OCDE, organização para a qual o Brasil nunca quis ir, porque não temos nada a ganhar no estágio em que nós estamos, mas ainda considerando isto, pede que ele abra mão do status de país em desenvolvimento na OMC, onde se dão os acordos comerciais. E o status de país em desenvolvimento nos deixa um resto de margem para uma política industrial de comércio exterior, para uma política de compras governamentais, para uma política até de quebra de patentes em certas circunstâncias específicas previstas nos estatutos da OMC. A China não abre mão desse status de país em desenvolvimento, sendo 12 vezes o produto industrial do Brasil. Em nome de que o senhor Bolsonaro aceitou? Consultando quem? Perguntando a quem? A qual especialista? Ao 01, provavelmente. Que, a propósito, quase voa na braguilha do Trump, na reunião, né? Eu estou brincando aqui, mas isso é muito grave. O posicionamento do Brasil descuidado, porque o Lula visitou Israel e a Palestina. O Brasil sempre foi visto como um país que estava se esforçando para ajudar nessa praticamente
insolúvel e intrincada questão árabe-israelita, especialmente na questão da Palestina, território, o Brasil tem uma longa acumulação de habilidade, de esforço, de diálogo, nos aforamentos internacionais, etc. Joga-se tudo na lata do lixo, oferecendo, sem consultar ninguém, a mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, visitando coisa que nem o Trump fez. Aquilo que para os palestinos é território ocupado, junto com a autoridade política, nem o Trump fez, nenhum chefe de Estado fez. Essas coisas, elas não são muito populares no Brasil, mas isso explica, por exemplo, a queda dos nossos mercados de commodities. E não é propriamente por essas razões que eu estou denunciando. Mas essas razões são muito pragmáticas para a gente ver, e eu estou perguntando a quem interessa, que tipo de estratégia é essa? Onde é que está o lugar que a gente possa refletir, discordar, concordar, entender as razões? E isso o Brasil, o povo, vocês mais jovens, vão pagar muito caro. Por exemplo, essa atitude gerou uma contradição com o Hamas, que tem uma fração que considera que a violência é a única linguagem para opor as contradições políticas contra a causa palestina. E o Brasil estava imune, como o território do planeta Terra, ao flagelo do terrorismo. Agora, nós estamos dentro. Na medida em que você entrega a faculdade de lançar satélite, portanto, estabelecer uma base de foguete americana na América do Sul, evidentemente que quem tem os americanos como potencial inimigo vão acessar suas baterias, os seus mísseis intercontinentais para todos os lugares de onde pode vir um míssil americano. Não creio que isso seja paranoia, não. Isso é uma obviedade. Então, essas coisas o Brasil não pode mais deixar que estejam acontecendo com tal leviandade. E é por isso que eu, enfim, mais uma vez agradeço a atenção de todos e vou andar por aí tentando ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo. Muito obrigado por sua atenção.